Você sabia que existem 5 mistérios na obra do Tolkien que ele mesmo admitiu que não sabia responder? E eu não tô falando de teorias de fã ou interpretações malucas. Eu tô falando de coisas que o próprio Tolkien disse, não sei. E ele disse isso nas suas cartas pessoais. E hoje eu vou te mostrar as 5 maiores mistérios canônicos da Terra-média, que nem mesmo o próprio criador conseguiu resolver. E meu querido, a número 1 dessa lista é tão profunda que mexe com a própria teologia da obra. E é algo que fez o Tolkien repensar na natureza da mortalidade e imortalidade do seu universo. Então fique comigo até o final, porque para cada mistério eu vou dar uma prova direto das cartas do Tolkien. Então me fala aí, você já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Faz isso, meu querido, assim você fica por dentro de tudo sobre a Terra-média aqui no YouTube. Agora, já prepara o coração, porque hoje a gente vai mergulhar nos segredos que nem mesmo o mestre Tolkien sabia explicar. Número 5. As Ent-Esposas. Bom, todo mundo que já leu O Senhor dos Anéis fica curioso sobre o que aconteceu com elas, né? Então, meu querido, já senta aí e se prepara, porque o que aconteceu com elas é algo que o próprio Tolkien não sabia. E ele diz isso na carta de número 338. E quando perguntam pra ele, ele diz que sobre elas ele não sabia. Ele não escreveu nada além da quarta era do mundo dele. E até esse momento ele só tinha escrito aquilo sobre elas, que é o que a gente viu no Senhor dos Anéis. Então imagina só, o cara criou esse universo gigantesco e admitiu que não sabia o destino de uma das suas próprias criaturas. Porém, na carta de número 144, ele tem uma especulação. E essa palavra é muito importante, é só uma especulação. Ele não bateu o martelo, não deu isso como verdade. Ele apenas especula que elas foram destruídas na Guerra da Última Aliança. Porém, ele mesmo admite que é só uma suposição. Ele diz assim: acredito que as Ent-Esposas de fato desapareceram para sempre. Agora, eu duvido que você saiba uma coisa que é ainda mais importante, e que o próprio Tolkien explicou, que é o porquê elas se separaram dos Ents. E a resposta para isso é que era uma questão filosófica profunda sobre a masculinidade e a feminilidade. Os Ents homens amavam a floresta selvagem, e as Ent-Esposas desenvolveram a agricultura e jardins organizados. E tem essa diferença entre o amor selvagem, possessivo e a jardinagem. E aqui fica até mais tocante, podemos dizer, porque o Tolkien termina dizendo, abre aspas, acho que no volume 2 está claro que não haveria reunião alguma na história. Mas os Ents e suas esposas, sendo criaturas racionais, encontrariam algum paraíso terrestre até o fim deste mundo. Espero que sim, não sei. Fecha aspas. E cara, aqui nesse trecho a gente pode ver que até a esperança que ele mesmo tinha deles se reencontrarem era algo incerto. Agora fala aí, eu duvido que você sabia o motivo deles terem se separado. Se você não sabia, acho que só isso já vale o seu like aqui no vídeo, né? Porém, agora vamos para algo ainda mais intrigante, que é o número 4 da nossa lista, a origem dos orcs. E esse, cara, é um mistério que atormentou o próprio Tolkien por décadas. Ele nunca conseguiu chegar em uma resposta definitiva. O problema todo começou com uma questão teológica. Afinal de contas, se o Morgoth só pode distorcer e não pode fazer coisas novas e reais por si mesmo, como ele criou os orcs? E se os orcs têm alma, o que o Tolkien acreditava? Eles podiam se arrepender, poderiam ser redimidos? O Tolkien considerou várias teorias ao longo da vida dele, e a mais famosa é que os orcs vieram dos elfos corrompidos. Nas lendas dos dias antigos é sugerido que o Melkor subjugou e corrompeu alguns dos primeiros elfos, e isso é o próprio Tolkien que diz. Porém, ele também considerou a origem em homens primitivos corrompidos, ou até mesmo uma origem mistas de diferentes grupos de orcs. E aqui que tá o negócio, ele nunca se decidiu, porque cada teoria criava um novo problema filosófico. Na carta de número 153, através de Frodo, ele deu a sua posição mais próxima do que a gente poderia chamar de uma resposta final. Ele diz: a sombra que os gerou só pode distorcer, não pode fazer coisas novas e reais por si mesmo. Não acho que tenha dado vida aos orcs, apenas os arruinou e os perverteu. Mas assim, mesmo essa resposta deixa mais perguntas do que uma resposta em si. Se os orcs são fundamentalmente criaturas racionais com alma, que aplicações isso tem para toda a guerra do bem contra o mal?
E uma citação muito comum que o pessoal usa é a do Barbárvore, e o Tolkien fez uma questão de distinguir. O Barbárvore não diz que o Senhor do Escuro criou os Trolls e os Orcs. Ele diz que o Senhor do Escuro os fez em uma imitação de criaturas que já existiam. E aqui tem um grande abismo entre essas duas afirmações. E a questão é que esse abismo nunca foi preenchido, levando a gente para um mistério que é ainda mais frustrante. E agora, um mistério que é mais frustrante, como eu disse, e é a nossa número 3, são os Magos Azuis. Bom, e eles são Alatar e Palanto, e esses caras sumiram na Terra-média e nunca mais deram notícias. E assim, é literalmente nunca mais, nenhuma mensagem, nenhum sinal, e o Tolkien mesmo admitiu na carta de número 211 que, de fato, ele não sabia com clareza algo sobre os dois. Isso porque eles não dizem respeito algum da história do Noroeste, que é onde ocorre toda a história do Anel. Então, meio que traduzindo, é como se o Tolkien tivesse esquecido dos próprios personagens, pelo motivo de que eles não apareciam na história principal. Porém, o que torna esse mistério fascinante são as mudanças de opinião do Tolkien ao longo dos anos. A primeira versão que ele tinha sobre os Magos Azuis é que eles tinham fracassado na missão, assim como Saruman, e criado cultos secretos e tradições mágicas no Oriente. Porém, mais para frente, ele mudou de ideia e sugeriu que eles possivelmente ajudaram a enfraquecer o Sauron no leste, impedindo que ele reunisse forças ainda maiores na Guerra do Anel. E na carta de número 211 ele ainda especulou: creio que foram como emissários para regiões distantes, leste e sul, missionários em terras ocupadas pelo inimigo, e que sucesso tiveram, eu não sei, mas receio que tenham fracassado. E repara que na linguagem que o Tolkien usou como creio e receio e não sei, é como se ele tivesse um pouco no escuro sobre os seus próprios personagens. Mas bom, pelo menos a vantagem é que eles são personagens secundários. Agora, o nosso próximo mistério envolve um dos personagens mais importantes e enigmáticos de toda a obra. E o nosso segundo lugar vai para Tom Bombadil. E meu querido, esse aqui é diferente dos outros, porque Tolkien admitiu que deixou ele misterioso de propósito. Na carta de número 144, ele foi explícito: Tom Bombadil era intencionalmente um enigma. Não pretendo que ele seja uma alegoria, ou eu não teria dado um nome tão particular, individual e ridículo. Tom é completamente imune ao anel. Quando Frodo coloca o anel, Tom continua vendo ele perfeitamente. E quando Tom coloca o anel no próprio dedo, nada acontece. Não houve um lampejo, nenhuma mudança alguma. Não havia sinal nenhum do Tom desaparecendo. Frutadouro diz que ele era aqui antes que o rio e as árvores. E o próprio Tom afirma: Tom era aqui antes da chuva e antes que o primeiro bago de chuva caísse, e antes da primeira bolota. Os elfos o chamam de Eärien Ben-Hadar, que é algo que significa como mais velho e sem pai. E bom, mais velho que o que exatamente? Que os próprios elfos? E que as árvores dos Valar? Tolkien nunca disse sobre o que o Tom Bombadil é mais velho. E aqui que tá a parte mais frustrante. Quando o Frodo pergunta quem é Tom Bombadil, a resposta de Frutadouro é: ele é mestre de um modo particular. Não tem maneira alguma, medo, nem desejo de posse ou dominação. O Tolkien comentou que essa é a resposta certa. Mas cara, que tipo de resposta certa é essa? É como se alguém te perguntasse quem é você e você respondesse: sou alguém que não gosta de chocolate. Isso não diz quem é você, e não explica nada sobre a natureza fundamental da pessoa. E o mais interessante é que o Tom representa algo que nem os Valar entendem completamente. No Conselho de Elrond, eles consideram dar o anel para o Tom guardar, mas Gandalf fala uma coisa arrepiante. E ele diz: o poder dele é diferente. Diferente como? O Tolkien nunca explicou. E é esse mistério proposital nos leva ao maior mistério de todos, algo que questiona a própria natureza da existência da Terra-média. E o número 1 da nossa lista é o destino após a morte. E aqui finalmente a gente chega no primeiro lugar, e esse, meu querido, é o mistério que vai fundo na teologia tolkiana. E assim, nem os próprios Valar sabem a resposta. O Tolkien estabeleceu que existe uma diferença fundamental entre elfos e homens. Os elfos são imortais, ligados à Arda. Quando eles morrem, vão para os salões de mantos e podem eventualmente retornar. Mas e os homens? Eles vão para além dos círculos do mundo. E aqui fica mais assustador. Nem mesmo Manwë, o maior dos Valar, sabe o que isso significa exatamente. O Tolkien escreveu que os homens possuíam a dádiva da morte, como uma saída para além do mundo.
algo que os Valar não compreendiam nem podiam controlar. Esse além dos círculos do mundo é uma frase que aparece várias vezes, mas nunca é explicada. Isso é um lugar, é um estado de ser, uma união com Eru e Ilúvatar. O próprio Tolkien admitiu não saber. E o mais perturbador aqui não é que isso é algo que os personagens não sabem, é algo que o próprio Tolkien não sabe. Quando ele escreveu sobre o destino dos homens, ele deliberadamente deixou essa lacuna, porque ele queria que houvesse um mistério genuíno na mitologia dele. E ele faz uma ressalva importante. Deve ser lembrado que, miticamente, essas histórias são eufocêntricas, e não antropocêntricas. Essa é, portanto, uma visão élfica da história, e não tem necessariamente algo a dizer a favor ou contra tais crenças como a cristã. Em outras palavras mais simples, até mesmo Tolkien, como um católico, não sabia como conciliar a sua mitologia com a sua fé pessoal sobre a vida após a morte. Ele já comentou que O Senhor dos Anéis é uma história cristã, com as bases cristãs, mas essa questão do pós-morte não é igual. E ele deixou essa questão deliberadamente aberta. E isso que é tão genial, porque cria um mistério que vai além da ficção. Questiona a nossa própria compreensão sobre mortalidade e imortalidade. E o que existe além dessa vida física. Quando o Aragorn morre no final da Quarta Era, para onde ele vai? E o Tolkien nunca quis que a gente soubesse exatamente com certeza o que ia acontecer. Agora me fala, quais desses mistérios te deixou mais intrigado? O que é mais impressionante é que Tolkien teve a humildade de admitir quando ele não sabia de algo, em vez de inventar uma explicação forçada. E esses 5 mistérios provam que um mundo secundário verdadeiramente rico precisa ter as suas próprias lacunas, precisa ter perguntas sem respostas. E é isso que torna a Terra-média tão real. Porque o mundo real também tem vários mistérios que a gente não consegue resolver. E comenta aí, tem algum mistério que tá sem resposta na Terra-média que eu não trouxe aqui pro vídeo? Você quer que eu traga um outro vídeo com outros mistérios? Deixa aqui embaixo. Então é isso, meu querido. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma jornada. Fiquem com Deus e fui!